A paz do Senhor, meus irmãos. Pela graça de Deus, estamos dando início a mais uma semana das nossas leituras diárias das lições da Escola Bíblica Dominical e dando prosseguimento aos estudos do segundo trimestre de 2021 aqui na classe dos adultos. Nesse trimestre estamos estudando o tema Dons Espirituais e Ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. E nesta semana, meus amados, vamos estudar a lição de número 6, que tem como título O Ministério de Apóstolo. A verdade prática da lição, queridos, destaca que o dom do apostolado foi concedido por Deus à igreja com o propósito de expandir o evangelho de Cristo. Então, nesta lição, nós já estudamos aí nas lições anteriores os dons espirituais de poder, de elocução e de revelação. E a partir desta lição, queridos, nós vamos aí ter a oportunidade ímpar de estudar e ensinar a respeito dos dons ministeriais. Estes dons se encontram relacionados lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 11. Estas dádivas divinas são igualmente importantes e necessárias para que a igreja cumpra a sua missão neste mundo e os crentes cresçam na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabemos que o ministério apostólico, segundo os moldes do Colégio dos 12, não existe mais. Todavia, o dom ministerial descrito em Efésios 4:11 continua em plena vigência. Por isso precisamos orar para que Deus levante apóstolos, a fim de que o evangelho seja pregado a todas as nações. Então quero convidar você, meu irmão e minha irmã, acompanhe as nossas leituras diárias desta semana, que vai se aprofundar em temas com relação à lição de número 6. E essas leituras diárias servem aí como uma preparação, um devocional para a lição que será estudada no próximo final de semana. E para dar início, queridos, às nossas leituras diárias, a leitura diária de segunda-feira, 3 de maio de 2021, tem como título Jesus, o apóstolo por excelência. O texto bíblico encontra na carta aos Hebreus, capítulo 3, versículo 1, que diz assim: Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote de nossa confissão. Queridos, a característica fundamental do apóstolo é ser alguém que tem uma missão a cumprir, que é enviado por quem tem autoridade espiritual para fazê-lo. Em seu discipulado, os 12 apóstolos foram aí preparados para o cumprimento da missão mais importante que um mortal poderia receber: serem embaixadores do reino de Deus. Não poderiam ser aí pessoas desprovidas de qualificações especiais. Eram homens comuns, humanamente detentores de virtudes e defeitos, mas tiveram um treinamento aos pés do mestre dos mestres, Jesus Cristo de Nazaré. O Senhor Jesus Cristo, queridos, é divisor de águas de nossas vidas e da história da humanidade. Ele é o único cuja história afeta a vida humana. Ninguém pode ficar alheio à sua vida e à sua obra. É o nosso modelo em tudo. A Bíblia diz: em tudo foi perfeito. É nele que devemos nos inspirar. Ele, queridos, é o apóstolo por excelência. Basta dar aí uma lida nos evangelhos para deixar qualquer um perplexo. A perfeição e a singularidade que encontramos na vida e ministério de Jesus, queridos, é algo aí nunca visto na história. Não procurava status e associava-se com os pecadores, publicanos, prostitutas. Esse era Jesus. Embora santo, perfeito e impecável,
Ele foi submetido aos nossos sofrimentos e às nossas provações. Rompeu barreiras geográficas, culturais, étnicas e religiosas. Eis o modelo de ministério. Jesus é de todos e para todos. É o único Salvador do mundo. Então, queridos, é dever nosso levar o seu nome para as nações. Não existe argumento convincente para não se crer em Jesus Cristo. Ele continua vivo em glória e majestade e tem todo o poder no céu e na terra. A grandeza do nome de Jesus pode ser vista aí na Bíblia Sagrada, na história da humanidade, nas artes, no nosso dia a dia e principalmente no testemunho pessoal dos seus seguidores. Mesmo sob perseguições, o seu nome atravessou os séculos e com a arma do amor fundou o maior império da história, o único que não será destruído, o reino de Deus, prometido pelo Senhor a Davi, o rei Davi, e cumprido plenamente em Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador, o nosso modelo de vida. Deus abençoe a sua vida. Uma ótima segunda-feira a todos.